terça-feira, em castelhano, né, em espanhol, se fala martes. Martes. Lunes, martes. Que significa Marte, né? Do planeta Marte. As, as, os sistemas de língua latina foram moldadas sobre a mitologia grega, né, ou grego-romana. E muitos dos conceitos da mitologia grega foram herdados do contato com os indianos. Por exemplo, a medicina, né, o chamado pai da medicina, Hipócrates, na verdade, era simplesmente o sistema de Hipócrates é simplesmente uma réplica do sistema Ayurveda, que agora está sendo adotado no Sistema Único de Saúde, né, o SUS, como alternativa para tratamentos, né, o sistema de a medicina védica. Então, na terça-feira, esse dia é regido pelo planeta Marte. Marte é um planeta que motiva para princípios bélicos, não é? Artes marciais, por exemplo, parte do princípio da beliculosidade da batalha, né? Senhores, vamos marchar, marchemos, senhores, marcha, marcha, soldado, cabeça de papel, marchar. Marchar significa agir como Marte, e agir como Marte significa bélico, agressivo. Então, dependendo de onde você tem o planeta Marte no seu mapa astral, é onde vai estar o princípio bélico, onde vai ter a natureza mais bélica. E Marte é jovem, representa o jovem, seria o equivalente de um jovem de 18 a 25 anos. É representado pelo planeta Marte. E o ascendente natural da Terra começa pelo signo de Áries, ou Mesha, em sânscrito, que é regido pelo planeta Marte. Então todos os seres humanos nascem com uma motivação marciana. Então, embora nós sejamos terráqueos, o nosso humor é marciano. Ou seja, por isso que o pessoal fala que talvez nós tenhamos vindo de Marte, né? Porque nós somos marcianos. Na verdade, nós somos muito mais marcianos do que terráqueos. Porque a nossa cabeça é regida pelo planeta Marte. E Marte significa guerra. Observem a história da humanidade e vocês vão ver que a história da humanidade é uma sucessão de guerras, umas sobre as outras. Então hoje é um excelente dia quando a pessoa pratica mantras, quando ela então pratica sadhana espiritual, ou tem alguma atividade que vai na contramão do processo do condicionamento, ela aprende a controlar a energia produzida pelo planeta Marte, que é conflitos. Então, por exemplo, se você tem o planeta Marte na sua casa 2, que é a boca, né? Então você tem Marte na boca. Aí é possível que em algum momento, quando você assim tá fora do controle, de posse do controle emocional, o que vai sair pela boca? Vai sair um batalhão do exército predisposto a conquistar, derrotar e, enfim, se preciso, matar o oponente. É excelente para advogados ter Marte na casa 2, mas para os relacionamentos é terrível, porque o que você vai fazer? Você vai declarar guerra constantemente com a boca. A forma como você fala pode ser uma forma agressiva, uma forma violenta, uma forma impulsiva e imprudente. E a imprudência na hora de falar é a causa das inimizades que nós criamos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo por que isso acontece. Porque às vezes ela própria cria situações que geram esses problemas, tá? Então, hoje no sadhana, o nosso sadhana, ele acaba também, ele tem a função de purificar no nosso mapa onde o planeta Marte estiver, tá bem?
se estiver na casa 4, dependendo de onde estiver, esse princípio bélico, ele precisa ser controlado, ele precisa ser amenizado, ele precisa ser domado. E o efeito do sadhana produz esse resultado sobre nós, tá bem? Muito bem, então acho que já deu, né? Tempo do pessoal, quem tinha que chegar, chegou. Vamos dar início então ao nosso samadhi. Nós vamos iniciar o processo de pranayamas. Por favor, fechem os olhos, sentem com a coluna ereta, com a coluna o mais ereto possível, tá bem? Se você se der sono, se ficar sonolento, basta você colocar um pouco mais de ar que o sono vai passar, tá bem? A tendência é que, na medida em que você fica concentrado no samadhi, o sono passa, tá bom? Muito bem, vamos dar início então nos pranayamas, são 12 respirações, podem começar. Então, pessoal, vocês viram aí, não é, que interessante, que interessante, né? E está relacionado com a Ajna Chakra. Eu assim né, eu não tenho muita experiência de conhecimento, né? Tenho algum conhecimento teórico a respeito da relação que a astrologia, o efeito que a astrologia tem dentro das terapias do Ayurveda. Muitas pessoas que estudam Ayurveda me procuram, né, para fazer o mapa, também para dar cursos da relação que a astrologia tem com a Ayurveda, porque os profissionais da Ayurveda se utilizam do mapa para verificar quais são os problemas relacionados com os doshas, não é, de cada paciente. Então, esse é um recurso que é utilizado. Mas as técnicas propriamente ditas, não é, eu também aí um aprendiz, estou aprendendo isso tudo aí. A gente sabe algumas técnicas, né, que existem, mas as funcionalidades práticas, como está sendo colocado gradualmente, né, as coisas estão aparecendo. E é muito bom a gente aprender, é gostoso aprender, né? O Ajna Chakra, olha só, esse processo, né, que a Renata apresentou, e tem uma das funções é justamente de purificar o Ajna Chakra. Em que sentido? Ele tem, como nós falamos em outras ocasiões, o Ajna Chakra, ele é um conjunto, né? Ele tem alguns componentes. O hardware, que é a parte mecânica, a parte física do Ajna Chakra, que está relacionado justamente com a glândula pineal, né? E os processos de manutenção do corpo, de purificação do corpo, da limpeza do corpo, é uma das qualidades mais elevadas que o ser humano ele pode assim desenvolver em relação a si mesmo, né? A princípio, pelo menos como primeiro passo. Eu me lembro que eu assisti muitos documentários a respeito da peste bubônica, a peste negra, né? Os diferentes catástrofes que a humanidade assim experimenta. Então, na época em que se tinha, por exemplo, todos esses tipos de pandemias, de pestes, etc. Hoje as pandemias, devido à globalização, se espalham rápido em toda parte, né? E também a Índia, por ter sido colonizada pelos britânicos e depois, posteriormente, primeiro pelos muçulmanos, depois posteriormente pelos britânicos, muito da cultura védica foi simplesmente destruído, não é, pela depredação desses invasores. E o hábito também acelerado, né, da modernidade líquida, dos processos de produção, geraram um certo caos, digamos assim, na sociedade védica. Quando nós vamos para a Índia hoje, por exemplo, nós temos um choque cultural, porque existe uma certa neurose em relação ao que nós
idealizamos em termos de uma sociedade civilizada formada por sábios e, ao mesmo tempo, o comportamento folclórico do dia a dia, né, do nativo local, que é o indiano atual, o indiano moderno. Mas a gente vê que na época no passado, por exemplo, esses hábitos de limpeza, de lavar as mãos antes de comer, de lavar os pés antes de entrar na casa, de banhar-se ao acordar, de acordar pela manhã e banhar-se imediatamente. Esses hábitos na Idade Média, que era o auge do Renascimento e da cultura, na Idade Média, se você assiste documentários a respeito de como eram os hábitos humanos nesse período, nas diferentes sociedades, eram hábitos realmente assim, muito impróprios e impuros, né? Eles tinham hábitos muito impuros. E os hábitos ensinados dentro vamos tirar os resíduos, né? Vamos pensar apenas em termos de estrutura de educação produzido pelo conhecimento védico. O quanto a população consegue praticar isso daí é uma coisa, é diferente, tá? Agora, quando a gente olha a precisão do processo do ensinamento do conhecimento védico, você vê que é uma cultura que é fora do normal do ser humano. O ser humano normal, você quer analisar um ser humano normal, você olha para a Europa, você olha para... Porque quando você acompanha a história da Europa, você vê como ela foi assim se desenvolvendo, né? Como seres humanos normais. E aí você vê como é o procedimento, como é o comportamento dos seres humanos, como é que eles vão aprendendo assim, a duras penas, aos poucos, né? Hábitos de limpeza, como é que eles vão aprendendo através do processo de seleção natural, de erros e acertos. E aí você vê que os custos que isso tem, que isso gera, em termos de como é que se sofre, não é, os processos de erros e acertos. Aí você pega a cultura védica, você vê um procedimento que a Renata ensinou aí. É um procedimento que está dentro do compêndio de conhecimento da medicina Ayurveda, da medicina védica, e isso já era ensinado há 5, 10 mil anos atrás. Hábitos de purificação, de limpeza, de cuidados com a Jnana Chakra, do ponto de vista dos cuidados com, né, o software, que é o hardware, e os cuidados com o corpo, a manutenção do corpo, então a limpeza do corpo, esse hábito de estar sempre limpando o corpo, é um hábito que previne de doenças, que previne de problemas mentais, né? Problemas mentais também, porque existem bactérias que afetam o sistema neurológico e produzem problemas mentais também, né? Isso vem dos hábitos impuros, hábitos contaminados. Agora, a gente pega então essa cultura altamente refinada de cuidados em detalhes com o corpo e coloca em comparação com o ritmo normal dos seres humanos do planeta Terra. Então você olha essa cultura e olha para o ritmo normal do desenvolvimento humano, você pega a metafísica do conhecimento védico e compara com o desenvolvimento intelectual e filosófico humano, você vê claramente que existe uma diferença gritante de abordagem. Então, a conclusão é muito simples, né? Quer dizer, não é tão simples, mas a conclusão é a seguinte: das duas, uma. Ou esses criadores de vacas tinham tempo suficiente para ficar pensando nesses assuntos, ou isso não é simplesmente humano, porque mesmo que eles tivessem tempo para pensar no assunto, ainda assim, chegar a essas conclusões exigiria deles um tipo de compreensão, um tipo de intelecto muito além da média humana. Então, ou os indianos, eles por si só são alienígenas fora do contexto humano, porque os conhecimentos que eles têm transcende o processo natural da aprendizagem humana, ou então esses conhecimentos vieram de fora e de alguma maneira foram implantados na Terra. Isso a gente vê na medicina,
né? No início da gravação mencionamos o Hipócrates, não é? Que é considerado o pai da medicina, e na verdade o Hipócrates ele fez uma abordagem muito rudimentar em relação ao Ayurveda. Quem estuda Ayurveda e compara as explicações do Hipócrates simplesmente vê que a diferença, a perda de informação é muito grande. Então, quando se fala nos rudimentos do processo da medicina no Ocidente, a partir dos gregos, os indianos já tinham esse conhecimento elaborado de uma maneira muito complexa e muito sofisticada. E aí, claro, a gente se pergunta, não é? Mas como assim? Como é que eles aprendem? Da onde é que eles aprenderam tudo isso? E na área da matemática, na área da arquitetura, na área da arte, da dança, da música, da poesia, da gramática, da filosofia e da metafísica, quando nós nos deparamos com esse sistema de conhecimento, ele simplesmente causa um choque. Se não causou um choque, é porque a pessoa não chegou nem a entender o que está acontecendo ainda. Ela não conseguiu nem perceber a dimensão desse conhecimento, desse compêndio de conhecimento. Por isso que ela não fica em choque, não fica curiosa para saber como é que seres humanos aparentemente normais, que se interessam basicamente por criar vacas, chegam a essas conclusões absurdamente fora do compêndio do processo natural humano. Então, estou falando isso daí para voltar ao ponto de que nós estamos recebendo influência cultural de fora da Terra. Essa é uma interação. A linguagem atual seria alienígena, extraterrestre, etc. Dentro dos Vedas, a linguagem sempre foi Devas. Tá? Então, a civilização védica não é originária na Terra. Ela vem de fora. E ela é introduzida na Terra para facilitar o processo do desenvolvimento cultural, intelectual e espiritual dos nativos locais, já que o conhecimento védico ele está além, está fora, não é? Na verdade, a gente tem aí um pequeno contato com o conhecimento védico, mas como ele vem de fora, então normalmente os conhecimentos védicos eles são adaptados para pessoas pacíficas ou pacificadas. Esses conhecimentos eles levam em consideração principalmente o fato de que cada ser é uma alma, é uma centelha divina. E todo o conhecimento védico, em cada detalhe, se você observar em cada detalhe do conhecimento védico, você vai encontrar ali o princípio de compaixão pela alma, né? O princípio de compaixão pela alma. Por quê? O cuidado com o corpo, a manutenção com o cuidado com o corpo, transmite para a pessoa que está tendo essas atitudes uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, uma sensação de amor, porque ela se cuida. E o ato de se cuidar é semelhante ao ato de uma mãe amamentando um bebê, porque a pessoa está se maternando, ela está se cuidando. Por que pessoas que praticam esportes possuem uma autoestima melhor, possuem um bom humor melhor, né? Pessoas que jogam jogos inteligentes, como por exemplo xadrez, enfim, costumam ser até, às vezes eu participo eu vejo aqui, tem um grupo de jovens aqui na cidade que tem batalhas de rap, eles se reúnem para fazer aquelas batalhas de música, não é? E isso exige muito da inteligência da pessoa, né? E normalmente pessoas que estão bêbadas, ou pessoas que jovens que estão bêbados, ou jovens que estão meio que drogados, não entram nas rodas, porque o raciocínio deles fica lento, eles ficam meio retardados, né? Então o pessoal nem aceita eles, fala, não, o jogo é daqui para cima, daí para baixo não rola, porque eles gostam a inteligência tem que ser rápida, o raciocínio tem que ser bem articulado, tem que ser intelectualmente refinado, tem que ser alegre, tem que ser no bom humor também. Então se vê que pessoas que cultivam algum tipo de cuidado consigo próprio costuma ter de fato a saúde mental mais evidente, não é?
e esses processos todos ensinados dentro da civilização, da cultura védica, que seja na área da ciência, na área da arte, na área da metafísica, todos eles, em cada detalhe que a gente observa, tem esse princípio que é justamente o princípio de ser compassivo com a alma, né? De auxiliar a alma na sua evolução. A limpeza do corpo, é dito que o nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele mencionou a certa vez que uma pessoa que ao chegar num local, encontra esse local relativamente sujo, e ao deixar esse local, não deixa esse local mais limpo do que o encontrou, então essa pessoa ainda não alcançou a plataforma humana. Ela não se tornou ainda um ser humano. Porque o ser humano, ele é justamente humano. E o ser humano, ao ver uma coisa impura, ele quererá limpar e corrigir aquilo. Por quê? Porque ele tem compaixão dos outros humanos. Por isso ele é um ser humano. Um ser humano é um ser humanizado. E um ser humanizado pensará no outro. Isso é compaixão. Então, limpeza é compaixão. Não apenas por si, mas pela humanidade. O simples ato de limpar-se e de limpar o ambiente em que você vive, ou então o ambiente onde você convive, é um ato de compaixão. Por isso que eu tenho isso na minha mente, eu tenho isso na minha consciência, no meu hábito pessoal, e essa é uma das coisas que tornam as outras pessoas, que tornam a convivência comigo insuportável para muitas pessoas. Né? Tem aqui um Bhakta novo, sempre tem pessoas comigo aqui, né? E a maioria não consegue ficar muito tempo, porque eu sou exigente nessa área. Eu sou exigente em 2 pontos. Acordar pela manhã com bom humor, não é só acordar, não, assim, demonstrando que, estou sofrendo, que miséria a vida, não. Acordar com um bom dia, e como é que tá, vamos lá, então, com bom humor, né? Demonstrar um bom humor, dar um sorriso de bom dia. Você acordar com pessoas mal-humoradas e rabugentas é uma experiência muito desagradável, é muito desconfortável. Então, uma das minhas exigências, né, pessoais, o meu comportamento pessoal, não é nem do meu comportamento pessoal, é acordar já, assim, dando bom dia, com um bom humor e puxando assunto. E tem pessoas que têm um processador muito carregado, muito lento, aí acorda mal-humorado, rabugento e vai, demora até, às vezes não consegue nem dar um bom dia adequado, e isso é desconfortável. Então, pessoas assim não conseguem assim se sentirem confortáveis comigo próximo. E pessoas também desorganizadas, pessoas um pouco meio, vamos colocar assim, sujas mesmo, né, desorganizadas, que deixam a roupa aqui, deixam o prato sujo, come e deixa a panela destampada, deixa lá 2, 3 dias lá, ou deixa lá da manhã até a noite a panela suja lá em cima da pia. Isso a pessoa não consegue conviver comigo, porque eu chamo e explico, olha, praticamente essa ação de deixar o prato sujo na pia para que outro lave por você é basicamente ateísmo. Isso pode ser demonstrado que isso é um ato ateísta. Por quê? Você está produzindo sujeira para que outro limpe. Isso significa o quê? Que você é o centro do universo, que você está assumindo a posição de Deus. E assumir a posição de Deus exigindo que outros te respeitem e façam o trabalho por você, é assumir a posição de Deus de uma maneira errada. Inclusive, é assumir o poder, o controle do outro, é tomar posse sobre o outro. Isso é egoísmo, egocentrismo, portanto, é basicamente um ateísmo. O simples ato de você deixar cair uma sujeira sua no chão e imediatamente não limpar, já é em si um ato ateu. Existe ateísmo envolvido nisso daí. Então é importante que você se organize. O seu sapato não pode ficar no caminho onde os outros vão passar, porque fica feio o ambiente e ao mesmo tempo fica deixando sujeira e traz sujeira da rua. Então é ali, tal. E esses pequenos detalhes de regras de cuidados com o corpo, porque o ambiente externo é uma extensão do corpo. Você conhece a natureza interna de uma pessoa de acordo com o ambiente externo dela, não é? De acordo com... Às vezes eu falo isso daí,
as pessoas falam, ah, mas o Einstein era tudo desorganizado, a casa dele era uma bagunça. Normalmente gênios são assim, mas gente, a gente tem que lembrar que gênios, na maioria dos casos, uma grande parte deles são autistas, por isso que os cérebros deles são hiperfocados num único ponto. Eles só conseguem fazer aquilo também na vida. Eles são desorganizados para outras coisas, né? Por exemplo, o próprio professor Einstein, ele não conseguia conviver com outros seres humanos. Ele tinha uma certa dificuldade com isso, justamente pelo fato de ele ser assim hiperfocado. O professor Newton, Isaac Newton, por exemplo, ele foi celibatário a vida toda e viveu em solitude constantemente. E o escritório dele era uma bagunça também. Então esse não é critério não é o critério do normal do comportamento. Então o ambiente externo, ele reflete a natureza interna, como é que as coisas estão indo internamente. Por exemplo, você olha na sua cidade, sobe no prédio mais alto e olha para a sua cidade, você vai ver o quê? Uma coisa preta, cinza, porque as cores são ou é branco ou é preto. Aí a mistura de branco e preto é cinza. Olha para os carros, tudo preto e branco. A esmagadora maioria é preto, branco ou prata, que é branco, né? Uma espécie de branco brilhante, ou cinza, que é a mistura dessas cores aí. E o cinza é a cor da depressão. Não é? As pessoas que estão deprimidas, elas costumam ver as coisas com a cor acinzentadas, que é o reflexo da depressão. E eu estava vendo outro dia uma propaganda de uma empresa de carros que estava apresentando um carro que o carro era preto, né? Mas só que ele já tinha, por exemplo, os faróis vermelhos, tinha opção de outras cores também. E eu pensei assim, que bom, as cores estão voltando. Eu fui num estacionamento de um supermercado aqui e eu vi que eles pintaram todo o muro do estacionamento, eles fizeram paisagens de frutas, de crianças felizes, coloridas, né? Então me deu a sensação de que bom, as cores estão voltando. Isso significa que a humanidade está superando a depressão. Quando as cores estão presentes, a depressão está ausente, né? Então assim, lugares limpos, corpo limpo, mente limpa, alma desperta, né? Corpo, mente e alma devem estar em harmonia. E assim, espiritualistas, pessoas que assim se conectam com o espiritual e ao mesmo tempo tem um ambiente, uma casa desorganizada e suja, está numa ilusão muito grande, achando que é um espiritualista e não é ainda completo, porque se uma pessoa consegue fazer coisas muito elevadas a ponto de meditar no Supremo, então ela consegue fazer coisas mais simples, como por exemplo limpar a própria casa, né? Então isso daí é algo extremamente válido dentro do processo da evolução. Ter um ambiente limpo reflete uma mente limpa. Na sociedade védica, os brahmanas são a cabeça da sociedade, a cabeça. Kshatriya os braços, Vaishyas o estômago e Shudras as pernas. Então é um conjunto, cabeça, ombro, estômago e pernas. E os brahmanas, que são a cabeça, que são os intelectuais, eles são definidos pela quantidade de pureza, que é a quantidade de limpeza. O brahmana, ele é reconhecido pela limpeza, porque limpeza é sintoma de pureza. E essas são, assim, princípios dessa cultura maravilhosa, sofisticadíssima, de futuro. Às vezes as pessoas mencionam, mas a cultura védica é do passado. De forma alguma, a cultura védica é do futuro. A cultura védica é uma cultura para seres humanos do futuro, e não do passado. E porque o comportamento da cultura védica é um comportamento que supera em muito o comportamento do nativo local, que é o assim chamado ser humano normal, não é? E nós estamos aprendendo a assimilar esses conceitos culturais, não é? Esses conceitos evoluídos aí que é da civilização védica. E nós temos a missão benéfica de informar aos seres humanos que a cultura védica é a alternativa que a humanidade precisa para se tornar mais sã emocionalmente e mais sã filosófica e psicologicamente falando, né? Muito bem,
eu vou finalizar aqui, então, é só um detalhe que eu já me lembrei lá quando a Renata estava falando, e voltou aqui agora, é que, como ela falou, essa limpeza, né, ela purifica o Agyana Chakra, porque a glândula, você tem sal no ambiente, né? Você vai colocar sal no ambiente, que é na água com sal. E o sal, ele permite as correntes elétricas, é como uma bateriazinha, né? Água com sal tem a função ali na família dos processos das baterias, né? E isso vai eletrificar o corpo, de certa forma. O sistema neurológico, ele funciona basicamente por impulsos elétricos. E as sinapses dependem da quantidade de impulsos elétricos ou da qualidade dos impulsos elétricos para realizar as sinapses. Os neurônios precisam de eletricidade para realizar as sinapses, porque a sinapse é assim, de um neurônio é jogado elemento para o outro e esse outro recebe, e por aí vai. Então existe um espaço entre um neurônio e o outro. Se a gente entrar na dimensão do espaço, é o equivalente da Terra para a Lua. Então você precisa de bastante energia para jogar uma coisa daqui para a Lua, né? Como lançar um foguete, por exemplo. E aí, se tem eletricidade no corpo, os neurônios conseguem realizar essa operação de uma forma mais natural. Por isso, a oxigenação a partir do diafragma, como está sendo falado, né? Como nós estamos pontuando isso daí com frequência, ela viabiliza os processos das correntes elétricas que são utilizados pelo sistema neurológico, facilitando para que o sistema neurológico ou o cérebro como um todo trabalhe na sua funcionalidade máxima e assim produza, né, os hormônios, porque o cérebro é uma farmácia que nós precisamos para ter equilíbrio, paz e calma suficiente para jogar o jogo, porque o jogo é online e só jogadores experientes fecham a equação. Muito bem, senhoras e senhores, eu vou encerrar aqui agora, tá? Parece que tem um comentário aqui, deixa eu só ler o comentário. O sal, olha lá, o sal é um íon com elétron instável, pronto para se estabilizar, olha aí, né? Muito bem, então, aqui várias dicas, não é, de usar também ervas, não é? E os demais, assim. Bom, então é isso, mais uma vez, muito obrigado a Renata por ter trazido essa informação. Gente, eu gostaria de informar que o nosso Sadhu Sangha é uma reunião de compartilhar conhecimentos, tá? É uma reunião de pessoas que são investigadores de conhecimentos superiores. Portanto, todas as informações que são úteis para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento intelectual, moral, ético e espiritual são bem-vindas, tá? A Regina, a Eva, ela fez uma abordagem tratando do assunto do sexo com a religião. Parece que o pessoal ficou bem aí interessado no assunto. Me parece que ela vai voltar com o tema em algum momento. A Renata também está trazendo algumas coisas. O professor Harduin já trouxe a terapia do riso. E, enfim, tá? O espaço está aberto para aqueles que, né, quiserem assim, trocar informações, tá bom? Muito bem. Vamos então. São 8 horas em pontinho, olha só, pessoal. Hoje foi bem, né, cronometrado. Vamos então fechar a equação do dia, dar a luz, parteiros e parteiras. Estamos hoje com a Andréia Ferreira, Carolina Corsi, Harduin, Isabela, Manuela Vasconcelos, Pétala, Renata, Rômulo e a Tulasi. Deixa eu só explicar isso daí, porque o pessoal, vocês não entendem, né? Que eu tô falando parteiros e parteiras. É porque na hora de ir embora é a hora do parto. Tá? Tem gente nova aí que não entende, tá? A gente não entende parteiros, que é isso, né? É porque isso é uma brincadeira. Na hora de partir, na hora de finalizar, você está partindo. Então é a hora do parto. E normalmente a hora do parto é a hora de dar à luz. Então eu acho que chegou esse momento, né? A gente já gestou aí esse dia maravilhoso, mas agora é a hora de dar a luz. Tenha um bom dia para todos. Hare Krishna, Namastê. Bom dia, Hare Krishna. Tchau.